O grito ecoou pela sala de audiências como o lamento de um fado antigo, rasgando o ar pesado de Lisboa com a força de uma onda do Tejo em maré alta. Mentira! Tudo isso é uma mentira cruel, berrou Eva, a voz trêmula, os olhos castanhos flamejando como as lanternas de São Jorge na noite de festas. Seus punhos cerrados batiam na mesa de mogno polido, fazendo os papéis voarem como folhas de sobreiro no outono. Margarida, parada à porta, sentiu o coração apertar-se como um novelo de lã nas mãos de uma tecelã do Minho. Ela era a advogada sénior, a que todos chamavam de leoa de Alfama por sua ferocidade em defesa dos oprimidos, mas naquele instante, diante da colega que tanto admirava em silêncio, era apenas uma mulher paralisada pelo mistério de uma dor que não compreendia. Era uma tarde de verão escaldante de 2025, o tipo de dia em que o sol de Portugal beija a pele com promessas de eternidade, mas o calor úmido da capital carregava segredos mais pesados que o ar. O Tribunal do Chiado, com suas paredes adornadas de azulejos azuis representando cenas de navegadores quinhentistas, parecia um palco para uma tragédia shakespeariana adaptada ao fado de Amália Rodrigues. O caso era simples no papel, uma disputa de herança familiar em uma vila do Alentejo, onde uma viúva alegava que o testamento de seu marido fora falsificado por uma prima distante. Mas Eva, a jovem advogada de 28 anos recém-chegada de Coimbra, defendera a prima com uma paixão que beirava o desespero. Seus argumentos fluíam como o vinho do Douro, ricos e intensos, mas agora, ao final da sessão, quando o juiz anunciara o adiamento, algo se quebrara dentro dela. Margarida avançou devagar, os saltos de seus sapatos de verniz e quando no piso de mármore como batidas de um coração acelerado. Ela usava um tailor azul marinho, cor do oceano que lambia as praias da costa da Caparica, onde passara as infâncias de verão com a avó, contando histórias de sereias que amavam em segredo. Aos 35 anos, Margarida era o epítome da mulher portuguesa moderna, cabelos pretos curtos e cacheados, herdados da linhagem de pescadoras de Setúbal, olhos verdes que penetravam almas como o olhar de uma toureira na arena de Salvaterra. Mas sob aquela fachada de ferro, batia um coração que ansiava por conexões profundas, daqueles amores que os poetas de Camões descreviam como tormentas doces. Eva, o que diabos foi isso? Murmurou Margarida, aproximando-se e tocando levemente o ombro da colega. O toque foi elétrico, um fio invisível que as ligava desde o primeiro dia no escritório da Advocacia Luz do Tejo, uma firma boutique especializada em direitos das mulheres e heranças culturais. Eva se encolheu como se o contato queimasse e virou o rosto, revelando lágrimas que sulcavam as bochechas sardentas, lembrando as colinas do Dão salpicadas de vinhedos. Não é nada, Margarida. Apenas. O caso me lembra demais de algo pessoal. A voz de Eva era um sussurro rouco, carregada do sotaque suave do interior, onde as palavras dançavam como folhas de castanheira no vento de outono. Ela limpou o rosto com as costas da mão, mas o tremor em seus lábios traía a tempestade interior. Margarida não insistiu imediatamente. Em vez disso, guiou-a para fora do tribunal, para o labirinto de ruas estreitas do bairro Alto, onde o aroma de pastéis de nata frescos se misturava ao perfume de jasmim das varandas. O sol poente tingia os telhados de laranja e, ao longe, o sino da Sé de Lisboa repicava como um chamado ancestral. Elas pararam em uma esplanada escondida, um daqueles cafés onde os lisboetas se confiam segredos ao som de guitarras portuguesas. Margarida pediu 2 galões, leite com café, forte como o espírito alentejano, e sentou-se à frente de Eva, estudando-a como se fosse um dossiê jurídico. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não é? Somos mais que colegas. Somos amigas. A palavra amigas saiu hesitante, carregada de um peso que Margarida não ousava nomear ainda. Desde que Eva entrara no escritório 6 meses antes, com o seu sorriso tímido e sua determinação feroz, Margarida sentira uma atração sutil, como o puxão da maré em Cascais. Elas compartilhavam almoços no Terreiro do Paço, discutindo não só leis, mas os versos de Sofia de Melbreiner, a poetisa que cantava o mar como amante proibida. Eva, com sua herança de professoras de Évora, citava Fernando Pessoa como se ele fosse um confidente vivo, e Margarida se perdia naqueles olhos que pareciam poços de mel de urze. Eva tomou um gole do galão, os dedos tremendo ao redor da chávena de porcelana pintada à mão. É o passado, Margarida. Esse caso. A herança roubada, a família dividida.
É como se o destino estivesse zombando de mim. Minha mãe. Ela morreu há 10 anos, deixando um testamento que minha tia contestou. Eu era só uma menina, mas vi como o ódio corrói, como as mentiras se enraizam como era nas paredes de uma casa senhorial do Ribatejo. Margarida sentiu um aperto no peito. Ela sabia fragmentos da história de Eva, órfã de pai desde cedo, criada pela tia em uma quinta isolada perto de Porto Alegre, onde o céu parece infinito e os segredos, eternos. Mas nunca imaginara que o véu de dor fosse tão espesso. E o que isso tem a ver com um grito lá dentro? Você parecia traída. Eva baixou os olhos, traçando os padrões do azulejo na mesa com a ponta do dedo. A cliente, a prima da viúva. Ela me disse algo hoje, antes da audiência. Algo sobre uma carta antiga, uma confissão de amor não correspondido que motivou a falsificação. Amor entre mulheres, Margarida. Na família dela, no século passado, durante a ditadura. Foi abafado, enterrado como tantos amores em Portugal. E eu? Eu congelei. Porque é exatamente o que aconteceu na minha família. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo riso distante de crianças jogando à corda na rua, um lembrete da inocência que o tempo rouba. Margarida estendeu a mão, cobrindo a de Eva, sentindo o calor da pele como um bálsamo. Conte-me. Deixe-me ajudar a desvendar isso. Como uma advogada. Ou como alguém que se importa mais do que deveria. Eva ergueu o olhar e neles Margarida viu não só dor, mas uma faísca de esperança, como fogo de artifício na festa de São João. Está bem. Mas prometa que não vai julgar. É um mal-entendido que me persegue desde menina, um segredo que minha tia guardou a 7 chaves. E agora, com este caso, sinto que ele está ressurgindo, como um fantasma do passado colonial que Portugal ainda não exorcizou. Enquanto o sol mergulhava no Tejo, tingindo o céu de tons de romã madura, Eva começou a falar. Sua voz tecia a narrativa como uma tapeçaria lentejana, rica em fios de emoção e tradição. Contou de como, aos 18 anos, ao limpar a casa da tia após uma enchente no Guadiana, encontrara uma caixa de madeira entalhada com motivos de filigrana minhota. Dentro, cartas amareladas, fotos desbotadas de 2 mulheres jovens posando à beira do rio, vestidas em trajes de festa popular. Uma era sua avó, Joana, a bela costureira de Elvas que bordava mantilhas para as romarias. A outra, uma prima distante chamada Isabel, com olhos que espelhavam os de Eva, e uma legenda manuscrita, Meu coração secreto, para sempre no dor de nossas almas. A tia, Dona Rosa, uma viúva devota que frequentava as missas na Sé de Évora, explodira em fúria ao vê-la com as cartas. Isso é veneno, menina. Esquece isso, ou o diabo te levará para o inferno das alcovas proibidas. Fora o mal-entendido, a tia alegara que era uma amizade platônica, mas as palavras nas cartas, teu beijo é o vinho que embriaga minha eternidade, gritavam outra verdade. Eva, confusa e apaixonada pela ideia de um amor assim, questionara, e a tia acusara de desonra, forçando-a a queimar as cartas ali mesmo, no fogão de lenha que cheirava chouriço e louro. Eu obedeci, Margarida. Mas o fogo não apagou a memória. E agora, este caso. A cliente tem uma carta idêntica, de 1952, da mesma família. É como se o destino estivesse me chamando para consertar o que foi quebrado. Eva pausou, os olhos marejados novamente. Mas há mais. Minha tia está doente, em Évora. Ela me ligou ontem pedindo que eu vá. Diz que é hora de limpar a casa. Isso? E se ela souber do meu segredo? Do que sinto por mulheres como você? As palavras pairaram no ar como o fumo de um cachimbo de um velho pastor da Serra da Estrela. Margarida sentiu o mundo girar, o Tejo sussurrando segredos antigos em suas orelhas. Ela apertou a mão de Eva com mais força, sentindo o pulso acelerado da outra como um tambor de romaria. Então vamos juntas. Para Évora. Desvendar isso não como advogadas, mas como nós mesmas. Porque, Eva, eu também tenho fantasmas. E talvez, juntos, possamos dançá-los como no Carnaval de Torres Vedras.
Naquela noite, enquanto caminhavam de volta ao escritório pelo elevador de Santa Justa, com suas grades de ferro forjado brilhando sob as luzes da cidade, Margarida sentiu o primeiro vislumbre de algo maior, um amor nascendo das cinzas de mal-entendidos, enraizado na terra fértil de Portugal, onde o passado e o presente se entrelaçam como videiras em uma latada lentejana. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava reviravoltas que testariam os fios mais fortes de suas almas. O trem alfa pendular cortava a paisagem de Portugal como uma lâmina afiada de navalha de barbicha, deixando para trás os arranha-céus de Lisboa e mergulhando nas planícies douradas do Alentejo, onde o trigo maduro ondulava como o mar em uma tela de Vieira da Silva. Margarida e Eva sentavam-se lado a lado no vagão de primeira classe, o assento de cor macio contrastando com a tensão palpável entre elas. O ar-condicionado zumbia suavemente, mas o calor da confissão da véspera ainda queimava, um fogo lento como o ensopado de borrego cozinhado em panela de barro. Margarida observava Eva pela janela refletida, vendo não só a mulher, mas a tapeçaria de uma nação, as sardas como sementes de romã, os cabelos loiros avermelhados caindo em cachos rebeldes como as ondas do Atlântico em Sagres, onde os descobridores sonhavam com mundos além. Ela mesma carregava as marcas de Lisboa em cada gesto, a elegância apressada das ruas do Chiado, o ritmo sincopado das conversas em tascas, onde se bebe moscatel e se canta ranchos folclóricos. Você já pensou, murmurou Margarida, quebrando o silêncio, que Portugal é feito de segredos assim? De amores que se escondem atrás de mantilhas e de cravos vermelhos nas lapelas, como nos dias da Revolução dos Cravos? Eva virou-se, um sorriso tímido iluminando seu rosto como o sol filtrado pelas oliveiras centenárias. Sempre. Minha tia Rosa contava histórias da ditadura, de como as mulheres sussurravam seus desejos nas cozinhas, enquanto os homens marchavam em paradas. Ela mesma. Acho que amou em silêncio. Talvez por isso tenha sido tão dura comigo. Seus dedos entrelaçaram-se aos de Margarida sobre o apoio de braço, um gesto casual que pulsava com intenção. O toque era novo, exploratório, como o primeiro gole de um vinho verde espumante, fresco e efervescente, prometendo mais. Chegaram a Évora ao meio-dia, o sol implacável banhando as muralhas romanas e medievais da cidade dos templos. O ar cheirava a alecrim selvagem e a pão de rala recém-assado nas padarias antigas, onde as fornadas ecoam tradições desde os tempos dos mouros. A quinta da tia Rosa ficava a 20 minutos de carro, uma herdade modesta no coração da planície, cercada por sobreiros e vinhas que produziam o famoso tinto alentejano. Margarida alugara um Fiat 500 vermelho, cor de um vestido de flamenga em uma feira de São Mateus, e dirigia com a janela aberta, deixando o vento carregar fragmentos de conversa. Eu não volto aqui há anos, confessou Eva, a voz carregada de nostalgia. Desde o funeral da minha mãe. A casa parece um museu de memórias, as panelas de cobre penduradas na cozinha, os bordados da avó Joana nas cortinas, o rádio antigo que tocava fado para embalar as noites. Seus olhos se perderam no horizonte, onde montes isolados pontilhavam o céu como sentinelas de um passado pagão. Ao chegarem, Dona Rosa as recebeu na varanda de azulejos verdes, o rosto enrugado como pergaminho antigo, os cabelos brancos presos em um coque severo. Vestia uma saia de chita florida, herança das camponesas do Baixo Alentejo, e seus olhos, cinzentos como o granito de Évora, fixaram-se em Margarida com desconfiança velada. Então esta é a tua amiga de Lisboa, Eva? Uma advogada chique, hein? Entre, antes que o sol nos derreta como queijo de serpa. O interior da casa era um portal para o Portugal profundo, tetos de vigas de castanho, pisos de terracota gasta pelos pés de gerações, e na sala principal, uma lareira onde outrora se contavam contos de lobisomens nas serras. Rosa serviu chá de erva doce em chávenas de vidro filigranado e sentou-se no sofá de vime, as mãos trêmulas sobre o colo. Eu te chamei porque o tempo urge, menina. O médico de Évora diz que são meses, no máximo. E há coisas que preciso dizer antes de partir para o lado de lá, onde São Brás julga as almas. Eva se ajoelhou ao lado da tia, o coração martelando como o badal de uma sineta de igreja rural. O que é, tia? As cartas. Eu encontrei mais? Ou é sobre a avó Joana? Rosa hesitou, os lábios se contraindo como se mordessem limão azedo. As cartas. Sim. Eu menti para ti naquela noite.
Não as queimei todas. Guardei uma, a última, escrita por Isabel antes de se jogar no Douro, em 1954. Ela era louca de amor por tua avó, Eva. Um amor de mulheres, daqueles que a Igreja chamava de pecado mortal. Joana casou com teu avô por obrigação, mas seu coração. Seu coração era um rio selvagem, correndo para o mar proibido. Margarida, sentada em silêncio, sentiu um arrepio percorrer a espinha, como o vento do noroeste em uma noite de bacalhau à brás. Ela pegou a mão de Eva, ancorando-a, enquanto Rosa prosseguia, a voz rouca como o crocitar de uma coruja na planície. Isabel era minha irmã mais nova. Eu a vi sofrer, escondendo beijos nas sombras das adegas de vinho do Porto. Quando descobri, tentei salvá-la, casando-a com um primo. Mas ela se recusou, gritou que amava Joana mais que a vida. Fugiu para o norte e meses depois, a notícia veio, corpo encontrado nas águas frias, com uma carta no bolso. Para Joana, meu eterno fado. Tua avó nunca se recuperou. Enterrou o amor com ela, mas eu culpei Joana pela morte da minha irmã. Por isso contestei o testamento dela, Eva. Por vingança. Um mal-entendido que envenenou nossa família por gerações. As palavras caíram como pedras em um poço seco, e quando vazias. Eva empalideceu, as lágrimas rolando silenciosas. Tia. Você. Por isso me odiou quando eu perguntei? Achou que eu era como elas? Rosa estendeu a mão ossuda, tocando o rosto da sobrinha. Não ódio, menina. Medo. Medo de que o mesmo destino te levasse. Mas agora vejo, o amor não é maldição. É como o azeite de trás os montes, forte, persistente. E tu, com essa tua Margarida. Vejo nos olhos de vocês o que Isabel e Joana tinham. Perdoa-me, Eva. O passado é uma ponte quebrada, não ouses cruzá-la sozinha. Naquela tarde, enquanto Rosa descansava, as duas mulheres passearam pelos vinhedos da propriedade. O sol filtrava através das folhas, pintando o chão de mosaicos dourados, e o ar vibrava com o zumbido de abelhas em flores de tomilho. Margarida parou, virando-se para Eva. Isso muda tudo. O caso em Lisboa. A herança da tua cliente pode ser resolvida com essa verdade. Mas e nós? Esse mal-entendido na tua família. Não deixes que ele nos separe. Eva se aproximou, os lábios roçando-os de Margarida em um beijo leve como pluma de flamingo nas salinas de Castro Marim. Não se parará. Vamos reconstruir como os azulejos restaurados na Sé Velha. Mas há mais, Margarida. Minha tia mencionou uma caixa escondida, com provas da falsificação no testamento da minha mãe. Se for verdade, significa que eu herdei não só terra, mas um legado de mentiras. Enquanto o crepúsculo caía, tingindo o Alentejo de púrpura como um manto de rainha, elas voltaram à casa, unidas por um fio invisível de destino. Mas no ar pairava a sombra de uma traição ainda não revelada. A tia Rosa, em sua confissão, omitira um detalhe crucial: Isabel não se suicidara. Fora empurrada, por ciúmes de um amor traído. E o culpado? Alguém ainda vive na família. A lua cheia de agosto pairava sobre Évora como um farol de prata, iluminando os arcos do aqueduto romano que cortava a noite como veias de uma deusa antiga. Dentro da quinta, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo na sala de jantar, herança de um bisavô que fora ferreiro em Vila Viçosa. Margarida e Eva vasculhavam a velha arca de carvalho no sótão, poeirente como as páginas de um códice na Biblioteca Nacional. A tia Rosa, exausta da revelação, dormia no quarto ao lado, sonhando talvez com as danças de varas nas romarias de São Pedro. Olha isso, sussurrou Eva, puxando uma caixa de latão enferrujado, decorada com motivos de galos de Barcelos em relevo. Dentro, além de joias de filigrana, brincos de folhas de parreiras, um colar de corais do Algarve, havia um maço de envelopes selados com cera vermelha, estampados com o brasão de uma família nobre do Douro. Margarida acendeu a lanterna do celular, o feixe de luz dançando sobre as letras trêmulas, para Joana, de I. 1953.
Elas se sentaram no piso de madeira rangente, as costas apoiadas em pilhas de livros mofados de Camilo Castelo Branco, romances de paixões proibidas que ecoavam suas próprias vidas. Eva abriu o primeiro envelope com dedos reverentes, como se tocasse uma relíquia na capela dos ossos. A carta era um lamento poético. Meu amor, as noites em Porto são frias sem teu calor, lembro-nos nas caves de vinho, onde o néctar tinto selava nossos votos. Mas tua família pressiona, e eu sinto o abismo se abrir. Se me deixares, o dor me levará. As palavras fluíam como o rio que inspirava, carregadas de uma melancolia que era a alma de Portugal, o saudade que fado eterniza. Margarida leu em voz alta, sua voz um contralto suave, modulada pelos anos de discursos em tribunais onde defendera viúvas de pescadores da Nazaré. Isso é lindo, Eva. Trágico, mas puro. Como as sereias de Essa de Queiroz, amando além da morte. Ela pausou, os olhos encontrando os de Eva na penumbra, e o ar entre elas crepitou como lenha em uma fogueira de São João. O beijo que se seguiu foi mais profundo, um selo de compromisso, lábios movendo com a lentidão de uma morna soriana, cheia de emoção contida. Mas o idílio foi interrompido por um rangido na escada. Dona Rosa surgiu na porta do sótão, o roupão de lã poído caindo dos ombros magros, o rosto pálido como giz de cera. Não queimem isso. Eu guardei por um motivo. Há uma carta final de Isabel acusando-me. Sua voz era um fio, frágil como teia de aranha ao vento. Eva se levantou de um salto, o coração disparado. Tia, o que você quer dizer com acusando? Rosa desabou em uma cadeira de balanço, as mãos cobrindo o rosto. Eu traí. Em 1953, Isabel veio a Évora, fugindo do noivo forçado. Ficou aqui, na casa da nossa mãe. Joana veio visitá-la, secretamente, e eu as flagrei uma noite, abraçadas no jardim de laranjeiras. O ciúme me cegou, ciúme de um amor que eu nunca tive, de uma liberdade que Salazar nos roubava. Denunciei Isabel à PIDE, a polícia secreta. Disseram que era por moralidade, mas eu sabia, era para separá-las. Isabel foi presa, torturada em Lisboa. Quando a libertaram, quebrada, ela fugiu para o Douro e acabou com tudo. Não foi suicídio, Eva. Foi o que eu causei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que o trovejar de uma trovoada no Gerês. Margarida, chocada, abraçou Eva, sentindo o corpo dela tremer como uma folha de sobreira no vendaval. Dona Rosa, isso é impensável. Mas o perdão existe em Portugal, como o cravo que floresce no asfalto. Você pode se redimir contando a verdade à família da cliente em Lisboa. Rosa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo como vinho derramado. Não é só isso. O testamento da tua mãe, Eva. Eu o alterei. Para te proteger de herdar a maldição do amor delas. Deixei-te só a casa, mas o resto foi para mim. Um mal-entendido que virou roubo. Agora, com minha morte, a lei vai questionar e o escândalo virá à tona. Eva recuou, os olhos flamejando como brasas. Você roubou minha herança? Por medo? Tia, eu te amei como mãe. A dor na voz era um punhal, cortando o ar denso do sótão. Margarida interveio, a mente jurídica girando como os moinhos de vento do Campo Maior. Esperem. Isso pode ser consertado legalmente. Mas emocionalmente. Precisamos de tempo. Ela levou Eva para fora, para o jardim noturno, onde as estrelas piscavam como olhos de anjos em uma abóbada de igreja gótica. Sentaram-se sob a laranjeira centenária, o perfume cítrico misturando-se ao sal das lágrimas de Eva. Como posso perdoar isso, Margarida? Minha família é um novelo de mentiras, como aqueles bordados da avó que escondem nós errados. Eva encostou a cabeça no ombro dela, o peso compartilhado aliviando um pouco a carga. Perdão não é esquecimento, respondeu Margarida, acariciando os cabelos dela como uma mãe minhota acalmando uma filha após uma tempestade. É como o vinho do Alentejo, melhora com o tempo, se bem guardado. E nós?
Nós somos a nova safra. Vamos enfrentar isso juntas, como as mulheres de Saramago que tecem destinos nas sombras. Na manhã seguinte, enquanto preparavam o café da manhã com pão alentejano crocante e queijo de Nisa, o telefone tocou. Era o escritório em Lisboa, o caso da herança avançara e a viúva descobrira uma testemunha que alegava falsificação e mencionava o nome Rosa de Évora. O conflito se aproximava, um furacão de revelações que testaria não só laços de sangue, mas o amor nascente entre duas almas entrelaçadas pelo destino português. Elas decidiram retornar à capital no trem da tarde, levando a caixa como prova. Mas no coração de Eva, a semente da dúvida brotava, e se Margarida, com sua carreira brilhante, a abandonasse ante o escândalo? O amor, afinal, em Portugal, é como o fado, belo, mas sempre à beira da melancolia. Lisboa as recebeu com uma garoa fina, o tipo de chuva que os lisboetas chamam de prateada, que lava as ruas sem apagar as luzes dos lampiões do Rossio. O escritório Luz do Tejo ficava no topo de uma colina em Santos, com janelas panorâmicas sobre o estuário do Tejo, onde gaivotas planavam como espíritos livres. Margarida e Eva entraram carregando a caixa de latão como um troféu de guerra, o peso simbólico curvando seus ombros. O sócio sénior, Dr. Almeida, um homem de bigode grisalho e sotaque transmontano, ergueu as sobrancelhas ao vê-las. Meninas, o que é isso? Parece relíquia de escavação em Mérida. Ele riu, mas o riso morreu ao ver as expressões sombrias. Margarida, sempre estrategista, espalhou as cartas sobre a mesa de conferências, os papéis crepitando como folhas secas. É prova, doutor. Para o caso da herança. Mas também pessoal. Envolve falsificação em testamentos familiares de 2015 e 1953. Ela narrou a história com precisão cirúrgica, omitindo os beijos sob laranjeiras, mas tecendo a emoção como um bordado de Viana do Castelo, delicado, mas resistente. Almeida ouviu, tamborilando os dedos na madeira de castanho, olhos semicerrados como um touro avaliando toureiro. Isso é dinamite, Margarida. Se ligarmos os pontos, a viúva cai por fraude, mas a tia de Eva pode enfrentar acusações criminais. E o amor antigo? Pode ser usado para humanizar, mostrar o contexto da ditadura. Portugal evoluiu, temos leis contra a discriminação desde 1999, mas juízes velhos ainda julgam com olhos de Salazar. Eva, sentada ao lado de Margarida, sentiu o joelho dela roçar o seu sob a mesa, um âncora em meio à tormenta. Eu quero a verdade, doutor. Mesmo que doa. Minha tia confessou, ela merece paz, e eu mereço herdar não só bens, mas a história da minha avó. A reunião terminou com planos, confrontar a viúva no tribunal na semana seguinte, usando as cartas como testemunho histórico. Mas ao saírem, o celular de Eva vibrou, uma mensagem da tia Rosa, volto atrás. Não conte nada. Proteja a família. O pânico subiu como baile. Ela está se retratando, Margarida. E se for uma armadilha? Elas caminharam pelo cais de Santos, o Tejo lambendo os pilares de pedra como um amante relutante. Barcos de pesca balançavam, redes cheias de sardinhas prateadas, e ao longe, o Cristo Rei abençoava com braços abertos. Margarida parou, virando Eva para si. Confie em mim. Como eu confio em você. Esse mal-entendido não é só da tua família, é o de Portugal inteiro, segredos enterrados como o ouro inca em ruínas de pedra molar. Naquela noite, em um restaurante escondido no bairro Alto, com paredes cobertas de azulejos de cenas pastoris, elas jantaram cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas de conversas passadas. O vinho branco de colares, seco e mineral como o sol arnoso, soltou as línguas. Eva falou de sua juventude em Coimbra, onde estudara direito à sombra da universidade, sonhando com justiça para as mulheres silenciadas. Eu via meninas como eu, escondendo cruxes por colegas, temendo o julgamento das irmãs Doroteias. Portugal mudou, mas o estigma persiste, como musgo em pedras antigas. Margarida compartilhou sua própria ferida. Eu perdi minha primeira paixão aos 22, uma artista de Belém que pintava o Tejo em tons de desejo.
Ela se casou com um homem por pressão familiar e eu enterrei o luto em casos impossíveis. Até você chegar, com seu riso como sinos de Natal em Óbidos. O jantar terminou com mãos entrelaçadas sobre a toalha xadrez, um voto silencioso. Mas o conflito escalou na manhã seguinte. A viúva, Dona Carlota, uma senhora de 70 anos com colar de pérolas do Cabo Verde colonial, ligou furiosa. Ouvi rumores, Eva, sobre cartas e traições antigas. Se usar isso contra mim, revelo o teu segredo, o que fazes com a tua colega nos cafés de Lisboa. A família ainda importa. A ameaça era veneno puro, um eco da pida em saias de seda. Eva desabou no banheiro do escritório, soluços e quando como fada em uma casa de fado do Alfama. Margarida a encontrou, abraçando-a contra o peito. Não. Nós enfrentamos isso de cabeça erguida, como as mulheres da Revolução que marcharam pela liberdade. Dias se passaram em uma névoa de preparativos, pesquisas em arquivos da Torre do Tombo, depoimentos de historiadores sobre amores LGBTQ na ditadura e noites em que dormiam enroscadas no apartamento de Margarida em Alcântara, ouvindo o murmúrio do rio como canção de ninar. O amor delas crescia, raízes profundas como as de uma oliveira milenar, florescendo em toques casuais, um beijo na testa ao amanhecer, dedos traçando mapas imaginários nas costas. Mas a traição veio de onde menos esperavam. O Dr. Almeida, pressionado por um cliente rico, vazara detalhes do caso para a viúva. No tribunal, sob os afrescos barrocos do Palácio da Justiça, Dona Carlota apresentou provas, fotos antigas manipuladas, sugerindo que Eva era instável por herança familiar degenerada. O juiz, um homem de Évora conservador, franziu a testa. Isso é irrelevante, mas questiona a credibilidade. Eva, no banco da defesa, sentiu o mundo ruir. Olhou para Margarida e nos olhos verdes dela viu não piedade, mas fúria protetora. Levante-se, Eva. Sua voz é a lei. E Eva se ergueu, narrando a história de Joana e Isabel com a paixão de uma declamação de Camões, lágrimas como chuva de abril fertilizando a sala. Este não é escândalo, é humanidade. Amores como o nosso construíram Portugal, das rainhas de Avisa às poetisas esquecidas. O tribunal murmurou e, pela primeira vez, Margarida viu rachaduras na armadura da viúva. Mas o alto preço viria. A tia Rosa, alertada pelo vazamento, sofreu um colapso e foi hospitalizada em Évora. Eva correu para lá, deixando Margarida sozinha com o peso da dúvida. Seria o amor delas forte o suficiente para sobreviver à tempestade? O hospital de Évora cheirava desinfetante misturado ao aroma sutil de eucalipto das colinas próximas, um lembrete de que mesmo na doença, a terra portuguesa persiste em perfumar a vida. Eva correu pelos corredores brancos, o eco de seus passos como batidas de um coração em pânico, guiada por uma enfermeira de uniforme engomado que falava com o sotaque suave do Alto Alentejo. Quarto 12, querida. Mas prepare-se, Dona Rosa está fraca como palha de centeio. No quarto, iluminado por uma janela que emoldurava vinhedos dourados ao pôr do sol, Rosa jazia pálida contra travesseiros hospitalares, tubos de soro serpenteando como veias de videira. Seus olhos, outrora sentinelas rigorosos, agora eram poças de arrependimento. Eva, minha menina. Eu tentei proteger-te, mas sofri mais. A voz era um sussurro, frágil como uma asa de borboleta em vimeiro. Eva sentou-se à beira da cama, pegando a mão fria da tia, sentindo os calos de anos descendo cestos de palha para as feiras de Estremoz. Porquê, tia? Por que negar tudo agora? As cartas, o testamento. E a traição à Isabel? Nós poderíamos ter curado isso juntas. Rosa tossiu, um som rouco como o vento em chaminés de aldeias fantasma. Medo, sempre medo. Após denunciar Isabel, a culpa me comeu como traça em lã de pastor. Casei com teu tio por disfarce, mas ele descobriu e me espancou, dizendo que eu era maculada. Quando tua mãe morreu, vi nela o reflexo de Joana, forte, amando em silêncio uma amiga de Coimbra. Altero o testamento para salvá-la da maldição, mas era egoísmo. E tu? Quando te flagrei lendo as cartas aos 18, vi Isabel em ti. Denunciei à família para te endireitar, mas só te afastei.
As confissões fluíam como um rio represado finalmente livre, carregando sedimentos de décadas. Eva chorou, não de raiva, mas de uma tristeza profunda, a saudade coletiva de um povo que enterra dores para sobreviver. Eu perdoava você, tia. Mesmo antes. Porque família não é sangue perfeito, é o fio que tece apesar dos nós. Fora do quarto, Margarida esperava no corredor, o telefone colado à orelha, coordenando com o escritório. O vazamento de Almeida fora confirmado, ele admitira, pressionado por dívidas de jogo em casinos do Estoril. Eu traí vocês por desespero, confessara ele por videochamada, o rosto envergonhado como um penitente na Semana Santa de Évora. Mas ajuda agora, tenho contatos para anular a fraude da viúva. Margarida desligou, o alívio misturado à fúria. Ela era a Rocha, a advogada que navegava tormentas como Vasco da Gama dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas ao ver Eva emergir, olhos vermelhos mas postura ereta, sentiu o amor inchar como pão sovado em forno de lenha. Como ela está? Perdoada. E nós? Precisamos voltar a Lisboa. O julgamento é amanhã e com as provas da Caixa podemos virar o jogo. Eva abraçou ali mesmo, no corredor impessoal, ignorando olhares curiosos de enfermeiras. O abraço era âncora, porto seguro em meio ao caos. O trem noturno as levou de volta, embaladas pelo balanço rítmico das rodas sobre trilhos, como uma valsa folclórica do Ribatejo. Na cabine privativa, conversaram até o amanhecer, tecendo planos e memórias. Margarida revelou sua própria traição sutil, eu sabia do vazamento antes de você partir. Almeida me contou em confidência, pedindo conselho. Não disse porque temi te preocupar mais. Foi errado? Eva sorriu pela primeira vez em dias, traçando o contorno do rosto de Margarida à luz fraca. Foi humano. Como nós. Amor não é perfeição, é navegar mal entendidos juntos. O dia do julgamento amanheceu claro, o sol de dezembro, o atual, 2025, banhando o Palácio da Justiça em tons de âmbar como mel de avelheiros. A sala de audiências fervilhava, jornalistas do Público e do Diário de Notícias, ativistas LGBTQ da Ilga Portugal com cartazes de cravos arco-íris e a família da cliente, reunida como clã em uma romaria. Dona Carlota, no banco da acusação, exibia um ar de rainha destronada, mas seus olhos traíam pânico. Margarida abriu o argumento final, voz ressoando como o sino da Basílica dos Mártires. Excelência, este caso não é sobre bens, é sobre almas. Apresentamos cartas de 1953, testemunho de um amor silenciado pela ditadura que motivou a fraude inicial. E depoimento de Dona Rosa, gravada em vídeo de Évora, confessando a alteração no testamento da Sra. Eva em 2015, por medo, não malícia. O vídeo rodou, Rosa, na cama de hospital, narrando sua culpa com lágrimas, terminando com: eu traí o amor da minha irmã. Não trairei mais o da minha sobrinha. A sala prendeu a respiração, até o juiz limpou uma lágrima discreta. A viúva, confrontada, desmoronou. Eu? Falsifiquei por desespero viúvo. Mas o amor antigo? Minha avó era Joana. Eu sabia e enterrei para proteger a família. A revelação foi um terremoto. Carlota era bisneta de Joana, prima de Eva por laço perdido. O juiz declarou a herança restaurada para Eva, fraude anulada, e multou Carlota simbolicamente, uma doação para abrigos LGBTQ. A multidão aplaudiu, cravos jogados como na Revolução de 74. Mas o verdadeiro clímax veio após. Eva, exausta, confrontou Margarida no Fire. Você salvou tudo. Mas e nós? Esse escândalo. Minha família exposta. Você ainda quer isso? Margarida puxou para um canto, beijando-a com urgência, o mundo desaparecendo. Quero você. Todo o mistério, toda a dor. Somos o fado moderno, dramático, mas vitorioso. Semanas se passaram como as marés do Tejo, subindo e descendo com a graça inexorável do tempo português. O inverno de 2025 abraçava Lisboa com um manto de névoa suave,
o tipo que transforma as 7 colinas em sonhos etéreos, e as luzes de Natal piscavam nos postes do Chiado como estrelas caídas. Eva herdara não só a Quinta de Évora, mas um legado restaurado, ações na empresa familiar de vinhos do Douro, terras no Alentejo e, mais precioso, a reconciliação com a memória de Joana e Isabel. Dona Rosa, milagrosamente estabilizada, recebera visitas diárias de Eva, as duas tecendo uma paz frágil como renda de bilros de peniche. O escritório Luz do Tejo celebrara a vitória com uma festa no Terreiro do Paço, sob os arcos da aqueduto iluminados, com fado ao vivo e travesseiros de bacalhau fritos na hora. Doutor Almeida, redimido, ergueram um brinde a Margarida e Eva, que provaram que justiça não é cega, é compassiva, como o coração de Portugal. Mas o brinde fora para todos, ativistas, família reunida de Carlota e Eva, agora unidas por sangue e perdão. Margarida e Eva encontravam-se agora em um ritmo novo, como o compasso de uma canção de Marisa. O apartamento de Margarida em Alcântara tornara-se ninho delas, paredes adornadas com fotos restauradas de Joana e Isabel, posando em um piquenique no Douro, sorrisos desafiando séculos. Elas cozinhavam juntas, sopa da pedra minhota nos dias frios, salada de polvo algarvia nos quentes, e as noites eram preenchidas por leituras de Agostina Bessa Luís, cujas heroínas amavam com ferocidade feminina. Mas o conflito final, o mais sutil, veio de dentro. Eva, visitando a tia em Évora para o Natal, encontrou uma carta final de Isabel, escondida em uma bíblia de família. Se leres isso, Joana, sabe que nosso amor não morreu. Ele renascerá em outra, que carregará nosso fogo. Eva chorou, sentindo o peso de gerações. E se eu não for forte o suficiente, Margarida? E se o passado nos engolir? Margarida, ao telefone de Lisboa, respondeu com voz firme como granito de Sintra. Então nos engolimos juntas. Amor não é herança, é escolha diária, como plantar uma vinha nova no solo árido. No dia de Reis, elas foram à quinta, levando Rosa em cadeira de rodas para uma missa na Sé de Évora. A catedral, com seus arcos ogivais e relicários dourados, ecoava hinos antigos, e sob o vitral que retratava Santa Engrácia, Eva e Margarida trocaram votos silenciosos, anéis simples de prata, gravados com saudade eterna. Rosa, testemunha, sorriu. Agora, o ciclo se fecha. Como o Tejo que volta ao mar. O verão seguinte as encontrou no Douro, em uma casa de turismo rural perto de Pinhão, colinas terraceadas de vinhas como escadas para o céu. Ali, sob um céu estrelado, elas dançaram um rancho improvisado, saias rodando como em festas de São João da Pesqueira. O amor delas era agora maduro, como vinho colhido à mão, rico em notas de terra, sol e segredos compartilhados. Anos depois, em 2030, Margarida e Eva abriram uma ala no escritório dedicada a heranças LGBTQ históricas, restaurando narrativas perdidas como as de Joana e Isabel. Rosa partiu pacificamente, deixando uma carta de despedida. Perdoem o mal-entendido. O amor é o verdadeiro testamento. E assim, em Portugal, terra de navegadores e poetas, duas mulheres teciam um futuro onde o passado não era prisão, mas ponte para um amor humanamente eterno, enraizado na alma da nação.